Meu nome é Camila Rocha, eu sou diretora científica do Centro para a Imaginação Crítica, no SEBRAP, e eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no evento Brasil na Nova Ordem Mundial, Economia, Geopolítica e Clima. O evento ele não está sendo transmitido ao mesmo tempo, mas ele vai estar disponível posteriormente no canal de YouTube do SEBRAP. A gente também agradece a parceria com o Instituto Arapiaú, com a página 22, pela divulgação, e o Centro Maria Antônia pela parceria e pelo espaço. Eu só vou pedir para vocês colocarem seus dispositivos eletrônicos em modo silencioso, e a gente vai, então, já convidar as pessoas que vão integrar a primeira mesa. Então, a mesa de abertura é a agenda climática, com a pergunta: pode a crise climática gerar novas oportunidades de desenvolvimento? Então, eu vou convidar para a mesa o professor Arilson Favaretto. O professor Arilson é atual diretor científico do SEBRAP e um dos pesquisadores principais do CCI-SEBRAP. Ele é professor titular da Cátedra Josué de Castro e da Universidade Federal do ABC, e foi professor e pesquisador visitante em instituições como a École de Haute Étude em Sciences Sociales de Paris, na Flaxo, na Universidade de Caldas, na Colômbia, e Università degli Studi di Firenze, na Itália. A gente também convida o professor Marcos Nobre, que é diretor-geral do CCI-SEBRAP, e também um dos seus pesquisadores principais. O Marcos é professor titular de Filosofia Política da Unicamp, pesquisador 1A e membro do Conselho Deliberativo do CNPq. Ele presidiu o SEBRAP de 2019 a 2023 e coordenou diversos projetos temáticos financiados pela FAPESP. Ele recebeu o Prêmio Jabuti de Melhor Livro em Ciências Sociais por Limites da Democracia, de junho de 2013, ao governo Bolsonaro, publicado pela Todavia, em 2022. E a gente também agradece muito a presença, está conosco digitalmente, a Camila Grancol, diretora interina do escritório em Brasília da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, desde dezembro de 2023. Ela possui doutorado em Economia das Mudanças Climáticas pela Universidade de East Anglia, Reino Unido, mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduação em Economia pela USP. Ela tem mais de 15 anos de experiência profissional em pesquisa aplicada, formulação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, cooperação internacional e relações intergovernamentais, sobretudo no campo da economia e sustentabilidade. Ela já trabalhou em mais de 30 projetos de cooperação técnica no Brasil, na América Latina, em nível global, e, dentre as suas atuações, se destaca atuações na Universidade de Cambridge, no Tyndall Center for Climate Change Research, no International Climate Fund e na conservação internacional. Então, bom, é isso. Agradeço a presença de todos vocês e vou passar para o Arilson para dar início. Ótimo. Esse está funcionando? Tá, né? Bom, boa tarde a todas, a todos. Obrigado pela presença de vocês, por estar com a gente, né, nesse 1 dia e meio para discutir o tema desse seminário. Obrigado a Camila pela introdução do evento. Queria também deixar já registrado de antemão aqui um agradecimento a toda a equipe do pessoal aqui da USP Maria Antônia e a equipe do CCI-SEBRAP, que trabalhou bastante e intensamente para a gente poder organizar esse evento num prazo relativamente curto de tempo. Espero que tudo corra bem, que seja um evento bom, confortável para todos, apesar do probleminha de logística que a gente teve, mas que em breve deve estar solucionado. E queria agradecer também às colegas e aos colegas que aceitaram o convite para compor as mesas desse 1 dia e meio e oferecer aqui para o debate as suas ideias sobre a temática dessas mesas. Como a Camila disse, o tema dessa mesa de abertura é agenda climática, seguido da pergunta: pode a crise climática gerar novas oportunidades de desenvolvimento? E isso está colocado na interrogação justamente porque a gente parte do diagnóstico, a gente parte da ideia de que os tempos atuais, eu costumo brincar que a gente sempre costuma dizer isso a respeito dos tempos em que a gente vive, né? Independente de qual seja, mas nesse caso talvez tenha algo mais, né? Se eu fosse um pouco mais esotérico, eu diria que alguma coisa acontece mais ou menos a cada 30 anos aqui na história do Brasil ao longo do último século, porque, por uma coincidência,
é mais ou menos nesse intervalo de tempo que o Brasil tem enfrentado algumas encruzilhadas, né? Foi assim em 1930, né, quando o Brasil enfrenta a encruzilhada de aprofundar, né, o seu passado e as suas raízes agrárias ou iniciar uma trajetória de urbanização e de industrialização. Isso foi feito com todas as ambiguidades e contradições que a gente conhece. Mais ou menos 30 anos depois, ali por volta dos anos 60, a gente tem uma nova encruzilhada entre aprofundar as reformas que poderiam permitir uma trajetória mais democrática, né, de urbanização e de industrialização, ou, por que não dizer, de desenvolvimento para o país, ou uma guinada conservadora, e foi, né, infelizmente, o que aconteceu. E mais ou menos 30 anos depois, talvez um pouco menos, a gente tem o período da redemocratização, no qual a gente lança algumas bases, né, do que persiste, né, até hoje como uma espécie de contrato em torno do nosso modelo de cidadania. E talvez agora, né, mais ou menos de novo 30 anos depois, nós estamos possivelmente em torno de uma nova encruzilhada que tem várias faces, né? Uma delas diz respeito ao fortalecimento, né, ou o ataque à democracia, às instituições democráticas no Brasil. Mas uma outra face disso tem muito a ver com a agenda climática e a recomposição da geopolítica internacional. Então, a crise climática, obviamente, nos oferece uma série de constrangimentos, nos oferece uma série de problemas que precisam ser enfrentados, com consequências que todos nós conhecemos aqui. Eu não vou me alongar, porque eu não sou expositor da mesa, mas oferece também algumas oportunidades no sentido de que novos vetores econômicos, uma série de inovações começam a ser experimentadas. E essas novas inovações, elas podem simplesmente renovar, né, o modelo neoextrativo que organiza, num certo sentido, né, a nossa ordem social, política e econômica, ou ela pode representar a oportunidade de uma revisão de algumas dessas estruturas. Tudo depende, é claro, das escolhas que vão ser feitas nesse período. Então, é por essa razão que esse evento tem esse título ambicioso, o Brasil na nova ordem mundial, mas seguido, né, desse subtítulo, Economia, Geopolítica e Clima, e é por isso que a gente começa essa mesa discutindo em que medida a crise climática pode gerar ou favorecer novas oportunidades de desenvolvimento. Nós vamos ter depois, na sequência, outras 3 mesas sobre temas críticos para a agenda climática e desenvolvimento, né, discutindo o tema dos minerais críticos, da agricultura, da energia e a Amazônia, que são algumas dimensões ou agendas mais específicas nas quais essa encruzilhada ou as controvérsias relacionadas a essa encruzilhada tendem a tomar uma forma concreta e exigir tomadas de posição que, quem sabe, possam representar aí uma nova etapa para o desenvolvimento brasileiro, marcado por mais inclusão, sustentabilidade, tudo isso de maneira coerente com o fortalecimento da democracia. Mas, para isso, os desafios são muitos e é isso que a gente quer discutir aqui nesse 1 dia e meio. Quais são esses desafios, o que está sendo experimentado para superá-los e quais são as chances e possibilidades de que a gente encontre um bom caminho. Nessa nossa primeira mesa, então, nós temos, como já foi anunciado pela Camila, a participação de 2 colegas que têm contribuído muito para essa discussão. Então, nós vamos ouvir primeiro a Camila Gramkov. A Camila, como já foi dito na apresentação, é uma das pessoas que tem produzido mais no Brasil sobre as articulações entre agenda climática, agenda ambiental e desenvolvimento, num certo sentido, ajudando a atualizar a tradição de uma organização importante como a CEPAL. Então, eu vou passar primeiro a palavra para a Camila, que está nos acompanhando online. A gente estava com um pequeno probleminha de conexão ali com o áudio da Camila, mas acho que está resolvido, espero que funcione bem. Então, Camila, a ideia é que cada um de vocês tenha em torno aí de 20 a 30 minutos, e aí depois a gente deve ter ainda um tempinho para debate com as pessoas que estão presentes. Então, Camila, por favor, está me ouvindo bem? Boa tarde, estou ouvindo muito bem, espero que vocês estejam me ouvindo bem também. Por favor, me avise. A gente está te ouvindo, só está um pouquinho baixo, Camila. Ouvindo? Vamos ver se a gente consegue. Estão ouvindo, né? Não estão ouvindo? Estamos ouvindo, mas baixo. Se os colegas ali da mesa de som conseguirem aumentar um pouquinho, melhor. Senão eu te pediria para falar um pouquinho mais alto.
Tenta de novo. Certo, agora está Agora melhorou, melhor? está ótimo, obrigado. Perfeito. Maravilha, obrigada, professor Arilson Favaretto. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês para esse seminário, né? Brasil na Nova Ordem Mundial, Economia, Geopolítica e Clima. Como sempre, né? O SEBRAP aí contribuindo para os debates de vanguarda. Queria cumprimentar também o professor Marcos Nobre, uma honra estar aqui dividindo essa abertura com você. Saudar também a Camila, todos os demais parceiros organizadores, os presentes aqui, uma alegria compartilhar com vocês desse momento. Agradeço também pela flexibilidade, né, de me receber em forma virtual. Terei que sair, lamentavelmente, às 15h30 em função de outro compromisso que me impediu de estar com vocês presencialmente hoje, mas fico à disposição posteriormente para a gente seguir esse diálogo também. Bem, eu queria aproveitar esses minutos para conversar um pouco ou tentar contribuir com o contexto no qual a gente se encontra, né? Que é esse subtítulo aí do evento, Economia, Geopolítica e Clima, e compartilhar o que nós temos desenvolvido aqui na CEPAL no âmbito de em que medida e sob quais condições a agenda climática pode ser uma agenda de desenvolvimento. Não é possível a gente começar essa conversa sem um contexto mundial. Nós vivemos uma situação geopolítica nova, né? Temos buscado analisar na CEPAL a mudança do esquema centro-periferia, em que a gente tem não mais um centro hegemônico, mas diversos centros hegemônicos, né? Grandes potências econômicas do ponto de vista produtivo, do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista bélico e armado, né? É um contexto de crescente concorrência, de competitividade, muitas vezes predatória, de conflitos armados, então um cenário muito complicado do ponto de vista internacional. Do ponto de vista econômico, nós vivemos na América Latina e no Caribe o que a gente chama na CEPAL de uma armadilha de baixa capacidade para crescer. Os países da região eles estão numa situação, nesse momento, em que a taxa média de crescimento do PIB ela já é inferior à década perdida dos anos 80, se a gente pegar aí a média dos últimos 10 ou 15 anos. Isso leva a uma situação de risco, né? A América Latina e o Caribe está sob o risco de enfrentar uma nova década perdida do crescimento. No campo social, nós estamos vivendo, né, a região América Latina e o Caribe, uma armadilha da alta desigualdade social. De fato, embora tenham havido avanços importantes no início do presente século, sobretudo no Brasil, né, a região permanece sendo a região com a maior disparidade de distribuição de renda do mundo. E no campo institucional, nós temos a armadilha das baixas capacidades institucionais nos estados dos países latino-americanos e caribenhos, né? Os estados não estão preparados para lidar com os desafios que se colocam, não estão preparados no sentido de falta de pessoal, né, de recursos humanos, de falta de competências, muitas vezes, competências e habilidades necessárias para o século XXI, de falta de recursos financeiros, espaço fiscal limitado, enfim, todas essas frágeis capacidades estatais. Essas três armadilhas, né, da baixa capacidade para crescer, da alta desigualdade social e das baixas capacidades estatais, ela conforma um ciclo vicioso, né, de baixo desenvolvimento na América Latina e o Caribe. E o que nós temos enfatizado é que a mudança climática, a emergência climática, ela não é neutra, né? Essa é uma primeira mensagem que eu gostaria de enfatizar aqui, do ponto de vista de desenvolvimento. Não enfrentar a emergência climática não significa que tudo seguirá como está, né? Muito pelo contrário, os problemas estruturais do desenvolvimento eles vão se ver agravados em um cenário de inação climática. Então, a emergência climática ela impacta diretamente a armadilha da baixa capacidade de crescimento,
nós temos visto no Brasil como eventos climáticos extremos têm impactado a infraestrutura, o aparato produtivo, né? Teve o caso da grande inundação, né? As grandes enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, e segundo as nossas estimativas da CEPAL, causaram um dano econômico da ordem de 80 bilhões de reais. No estado de Minas Gerais, houve impactos similares, né, municípios muito afetados agora no ano de 2026. No campo social, nós sabemos, pela evidência científica, que os impactos dos eventos climáticos extremos são desproporcionais, são aquelas populações que já estão numa situação de maior vão sentir desproporcionalmente os impactos do aquecimento global. Eu me refiro a comunidades periféricas, costas de morro, sujeitas a deslizamentos, comunidades de menor renda, que estão na beirada dos rios, na beirada dos rios, das inundações, etc. E no campo institucional, essa região já vem enfrentando marcos de baixas capacidades estatais, os eventos climáticos extremos vão colocar ainda mais pressão, né? Vão requerer pessoal especializado, estrutura de governança especializada para lidar com esses eventos extremos. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de passar é que a emergência climática ela não é neutra do ponto de vista do desenvolvimento. Ao contrário, né, como o Raul Neves dizia na década de 80, quando ele analisava os problemas ambientais na América Latina, os problemas ambientais, a crise ambiental, ela agrava os velhos problemas do desenvolvimento. Então, essa é uma primeira mensagem importante a gente reafirmar também no contexto de ceticismo, de negacionismo, né, das evidências científicas, é bom a gente recordar o que já sabemos. Né? Ao contrário de eventos inesperados, incertos, como pandemias, né, que a gente não sabe quando vai acontecer, que extensão de danos, de impacto vai provocar, no caso do clima, nós já temos essas informações e devemos nos preparar para enfrentar. Então, se por um lado, um cenário de nação ele não é neutro do ponto de vista de desenvolvimento, por outro lado, né, que é o tema aqui que nos provoca a mesa, pensar nas oportunidades, por outro lado, a ação climática não é espontaneamente uma agenda de desenvolvimento. Nós temos nos debruçado aqui, a Faria, a professora Maria e outros painelistas que vão contribuir com as mesas para desenvolver uma visão renovada, né, uma visão própria, uma visão tropicalizada, decolonizada, uma visão desde e para a América Latina e Caribe sobre o que seria uma agenda climática, uma política climática progressiva, um planejamento, uma estratégia climática que também entregue objetivos de desenvolvimento. Então, essa abordagem, né, o fruto desse trabalho, se materializa numa abordagem que nós chamamos de CEPAL de impulso, ou grande impulso para essa sustentabilidade, e a gente se coloca a pergunta, nada mais nada menos, mas é bastante ambiciosa, como reconciliar, ao mesmo tempo, o enfrentamento da emergência climática no sentido do atingimento dos objetivos do Acordo de Paris, né? Ou seja, estabilizar o aquecimento global em 1,5 graus, no máximo 2 graus Celsius, com o desenvolvimento socioeconômico na América Latina e no Caribe. Né? Então, ela já parte dessa pergunta ambiciosa. E o que nós percebemos é que hoje em dia um pouco menos, né, mas no início desse debate, nos anos 2009, quando se criaram as primeiras formulações do nível global, de mineração verde, crescimento de baixo carbono, tem diversos conceitos pipocando por aí que mostram uma mudança paradigmática, né, naquele ambiente em que a política climática, os serviços climáticos, a ação climática deixou de ser como um obstáculo ao crescimento econômico, à retomada, né, naquele momento de recessão das questões
e posteriormente na pandemia isso se intensificou, a gente deixou de mostrar, né, de apresentar as informações como driver e para além desses conceitos, os países passaram a experimentar, né, com políticas de retomada verde, estratégias de crescimento verde, e o que é consensual, né, que passa, que é comum desses conceitos, e nessas políticas é a centralidade dos investimentos, o que também coincide com o PIB, né? Sem investimentos não há transformação do modelo de desenvolvimento, né? É necessário que os investimentos ocorram para se transformar, produzir emissões de energia, para se transformar, locomover pessoas e mercadorias do território. Sem investimentos, essas transformações não ocorrem. Então, essas abordagens, elas têm como essa visão dos investimentos como a variável, né, como o elemento que vai levar a transformações, e a essencialidade dos investimentos, entre aspas, verdes, né? Diversos setores estratégicos comuns nessas abordagens também são hoje parte da visão estratégica da CEPAL para um futuro mais positivo e sustentável na América Latina e Caribe. Que setores são esses, né? A transição energética, a mobilidade sustentável, a bioeconomia, a economia circular, né? Tem uma série de frentes que já se entende, que a gente já sabe, inclusive pela evidência científica, qual é a sua importância para a descarbonização. Mas o que é próprio, né, do Big Push para a sustentabilidade, né, que nos diferencia e que dialoga, né, como o professor Arilson Favaretto também trouxe na sua fala, com o legado histórico, né, da CEPAL, do pensamento neoestruturalista latino-americano, é que esses investimentos por si só, se eles forem desacoplados, ou melhor dizendo, se eles não forem coordenados com uma forte estratégia de política industrial, de desenvolvimento produtivo, eles não vão entregar benefícios sociais e econômicos para além dos benefícios climáticos. Para simplificar o argumento, né, nós observamos que muitos países latino-americanos estão se endividando em moeda estrangeira, emitindo green bonds, né, bonos verdes, emitindo Sustainable Development Bonds, enfim, títulos soberanos verdes. Então, aumentando a exposição à vulnerabilidade financeira, que para muitos países no Brasil isso não é um problema tão grande hoje, mas ele é um grande problema para muitos dos nossos vizinhos, né, latino-americanos e caribenhos, para investir, né, para poder financiar investimentos que são majoritariamente investimentos em bens, equipamentos, mercadorias e infraestrutura com base em tecnologias importadas, aumentando assim a dependência tecnológica do mercado, mercado externo, né? Então, para investir em frotas de ônibus elétricos importados, para investir em painéis fotovoltaicos importados, para investir em aerogeradores importados, etc. Isso para ilustrar que uma estratégia, né, climática, uma agenda climática desenhada dessa maneira, com aumento da vulnerabilidade financeira, por um lado, e aumento da dependência externa, da dependência tecnológica externa, por um lado, ela agrava problemas estruturais do desenvolvimento, né? As vulnerabilidades financeiras ligadas à volatilidade das moedas externas e toda a implicação que tem de uma inserção periférica, né, por meio de se especializar em cadeias de valor de mais baixo valor agregado. Então, o que é central, né? Como que a gente vincula, como que essa agenda climática ela pode se vincular a uma agenda de desenvolvimento? Para nós, né, e aí dialogando com o coração, aí com o legado cepalino, é fundamental que essa estratégia esteja vinculada a uma forte aposta no desenvolvimento produtivo, tecnológico e efetivo. Somente quando os países, né, latino-americanos e caribenhos, ou do sul global, se a gente quiser estender de forma mais ampla esse debate, quando eles desenvolverem essas competências, de forma que haja um equilíbrio geográfico na produção dessas soluções descarbonizantes, sustentáveis,
É apenas dessa forma que vai ser possível reter, no longo prazo, os benefícios socioeconômicos em termos de geração de postos de trabalho, né? Pensando no desenvolvimento de cadeias de valor que vão gerar empregos, pensando em trabalho decente, sobretudo na indústria, que tem um grau de formalização desses empregos superior, pensando também que essa roda da economia girando, né, essas cadeias de valor se desenvolvendo, gerando renda, essa renda circulando, as pessoas consumindo, isso também vai gerar mais arrecadação para o setor público, ter mais espaço fiscal, né, ter mais folga para fazer mais políticas públicas em prol do desenvolvimento, políticas públicas de diversas naturezas, né, de desenvolvimento científico e tecnológico, para fortalecer ainda mais essa base competitiva, mas também políticas de educação, de saúde, políticas redistributivas, etc. Então, esse círculo virtuoso, né, de que os investimentos verdes e descarbonizantes eles vão tracionar um ciclo de desenvolvimento econômico e social, na nossa perspectiva da CEPAL, ele passa necessariamente por uma forte e robusta estratégia de desenvolvimento produtivo, tecnológico e inovativo. Nós nos dedicamos a estudar essa corrida tecnológica verde, né? E olhamos para as patentes verdes, por exemplo, vimos que a velocidade com que crescem as patentes verdes é maior do que a velocidade com que crescem as patentes no total, então isso mostra uma acirrada corrida tecnológica, né, nesse campo, e os nossos dados apontam também que as exportações de manufaturas do mundo, né, mais da metade das exportações das manufaturas do mundo, ela já se dá em mercadorias com alta patentabilidade verde. Isso significa que há um novo paradigma competitivo, né? Para que os países possam, as economias possam competir nos mercados internacionais, cada vez mais elas estão tendo que fazer ecoinovação, patentabilidade verde, né? Tornar seus processos mais ecológicos. Bem, acho que esse é um primeiro ponto aqui dessa minha contribuição que eu queria colocar para o debate, né? Nós temos diversos estudos na CEPAL para olhar alguns setores e cadeias em particular, entender como elas estão posicionadas hoje, quais são as fortalezas, quais são as debilidades. A América Latina e o Caribe, né, nós publicamos um estudo, lançamos na COP30, e vou fechar a minha fala aqui com algumas reflexões sobre COP30 e o legado que ela deixa para essa agenda de tornar a agenda de clima uma agenda de desenvolvimento para os próximos anos, mas na COP30 nós lançamos um estudo exatamente sobre o panorama das políticas de desenvolvimento produtivo verde inclusivo na América Latina e o Caribe. Existe uma grande oportunidade nesse momento, que é o renascimento, né? Ou melhor, a reafirmação da importância das políticas industriais, não só na América Latina e no Caribe, mas no mundo como um todo, né? E a região não ficou para trás. Diversos países estão lançando ou já lançaram sua nova geração de políticas industriais. O Brasil tem a NIB, né, a Nova Indústria Brasil. O México está fazendo o seu Plano México nesse sentido. Existe o Plano de Reindustrialização da Colômbia. O Chile tem o Plano de Desenvolvimento Produtivo Sustentável do Chile. Então, a gente vê pipocar uma série de políticas industriais, ou como a gente prefere dizer, políticas de desenvolvimento produtivo na América Latina e no Caribe. Desenvolvimento produtivo porque se entende hoje que os segmentos de maior teor tecnológico, de maior complexidade econômica, eles não são mais exclusivos da indústria, né? Já existem muitos setores importantes nesse aspecto no próprio setor agro e também no setor de serviços. E essa nova geração de políticas de desenvolvimento produtivo, não só na América Latina e no Caribe, mas no mundo, ela tem um componente verde explícito presente em todas essas políticas, né? Na nossa análise comparativa, fica evidente que todas essas políticas elas já têm focos, né? No caso do Brasil, missões específicas, como a missão 5 da NIB, ali voltada para a descarbonização, para a bioeconomia. Já na Colômbia, né?
os objetivos de industrialização voltados para a transição energética, então construir cadeias produtivas que permitam suprir, né, essa demanda por transição energética, etc. Então, se por um lado existe esse avanço importante que dialoga com essa agenda de oportunidade de desenvolvimento da agenda climática, por outro lado, nós também apontamos uma série de lacunas, sobretudo em relação à articulação, uma melhor coordenação entre as políticas de desenvolvimento produtivo com os compromissos climáticos, tais quais eles estão expressos nas NDCs, né, nas contribuições nacionalmente determinadas pelos países. Então, para dar um exemplo, no campo da mitigação, né, a maioria das políticas de desenvolvimento produtivo analisadas na América Latina, elas apresentam explicitamente as medidas setoriais de mitigação das NDCs. Então, a gente vê ali como as políticas de desenvolvimento produtivo alimentam, né, conversam com as metas setoriais de redução de emissões em alguns setores estratégicos. Mas a gente não vê a meta agregada, né, economy-wide, a meta para a economia como um todo, como essas políticas de desenvolvimento produtivo vão contribuir para o alcance da meta agregada. Isso para dar um exemplo, né, a gente também olha para outras dimensões, como adaptação, governança. Adaptação, por exemplo, é um campo que tem uma grande lacuna nas políticas de desenvolvimento produtivo. Sabemos da importância, ainda mais depois da COP, né, que o tema de adaptação ganhou e das oportunidades de desenvolvimento produtivo, né, de sistemas de alerta precoce, de agricultura de precisão, de cidades resilientes, infraestrutura, né, adaptada, resiliente às mudanças climáticas. Tem uma série de cadeias de valor ali ligadas à adaptação que não se veem refletidas nas políticas de desenvolvimento produtivo. Então, existem oportunidades aí de aprimorar essa coordenação dos objetivos climáticos, né, dos compromissos climáticos, tal qual expressado já voluntariamente pelos países nas suas NDCs, nessas políticas de desenvolvimento produtivo. E por outra parte, a gente também apontou oportunidades ao contrário, né, de como as próprias NDCs, os próprios compromissos climáticos dos países podem incorporar elementos de desenvolvimento produtivo ligados a co-benefício, ligados à transição justa, que hoje em dia não estão tão bem articulados quanto poderiam para gerar esse impacto realmente de transformação rumo a um futuro mais produtivo, inclusivo e sustentável. Meus minutinhos já estão acabando aqui, mas eu não queria deixar de comentar com vocês sobre alguns legados que são muito importantes e que ficaram a partir da presidência do Brasil, né, da COP30. Faz muita diferença quando uma COP30 ela é realizada em um país do sul global e quando essa conferência das partes, né, ela é realizada em um país latino-americano. Então, o Brasil ele realizou a COP30 em novembro de 2025, em Belém. Foi considerada a primeira, né, informalmente, né, a primeira COP da história na Amazônia, né, uma região que sempre está nos holofotes e que pôde ocorrer de fato em território amazônico pela primeira vez na história. Nesse contexto todo que eu comentava inicialmente, de grandes sensibilidades geopolíticas, de acirramento da geoeconomia, né, dessa competição por onde vão se localizar as cadeias de valor globais, dos próprios conflitos armados, né, e militares que estão pipocando por aí, foi, em primeiro lugar, um resultado muito importante da COP30, a reafirmação da própria governança climática multilateral. O fato do Acordo de Paris ter permanecido vivo, potente e reforçado na COP foi importante. Mas eu queria destacar aqui alguns resultados em linha com o que eu vinha comentando, que nós entendemos, né, como fundamental para justamente fazer esse vínculo da agenda climática com a agenda de desenvolvimento, que a COP também entregou e que são particularmente importantes para os países latino-americanos e caribenhos e para os países do sul global de forma geral. Em primeiro lugar, destacar o mecanismo de Belém para a transição global justa,
hoje existe um mecanismo, né, embora ele ainda tenha que ser detalhado, ainda tem muitas coisas a serem acertadas para que ele, de fato, seja efetivo na sua ambição, né, de ser um mecanismo da transição justa global. Ele é fundamental para os países latino-americanos e caribenhos, porque ele dialoga exatamente com essa perspectiva de que a transição ela precisa ser justa, né? Ela precisa ser justa ou ela não será, ela precisa ser igualitária ou ela não será. E nesse campo é importante destacar também a primeira menção em uma COP, né, em decisões da COP sobre populações afrodescendentes, a participação expressiva, né, de comunidades e povos indígenas e originários, e também a concertação em torno da agenda de gênero. Foram avanços importantes, sobretudo, né, devo reafirmar nesse contexto delicado. E o outro avanço que eu queria destacar é que está conectado nessa perspectiva de que são agendas nascentes, né? Elas acabam de ser acordadas na COP30, mas que representam janelas de oportunidade exatamente para o Sul global, para a América Latina e o Caribe, inclusive o Brasil, poder fazer dessa agenda climática também uma oportunidade de desenvolvimento. Então, o segundo foi o lançamento do Programa de Implementação de Tecnologia, né? O TIP, que apresentou cronograma e componentes para fortalecer a implementação das prioridades tecnológicas dos países em desenvolvimento. Então, essa transferência tecnológica, esse apoio técnico, né, para que os países em desenvolvimento também possam participar desse desenvolvimento tecnológico verde, ele é fundamental e foi um dos resultados importantes da COP30. Então, acho que gostaria de deixar esses dois destaques aqui para provocar o debate no restante das mesas, eventualmente, também nos colocar à disposição na CEPAL, mas é importante colocar que, claro, a COP também deixou muito a desejar, sobretudo quando a gente considera, né, o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global em 1,5 graus ou, no máximo, em 2 graus Celsius, né? Não se cobriu, não se resolveu o problema da lacuna de financiamento, e os mapas do caminho, tanto o da redução progressiva do uso de combustíveis fósseis, como o mapa do caminho da eliminação do desmatamento, eles tampouco tiveram um avanço que teria sido necessário para entregar exatamente os objetivos do Acordo de Paris. Mas é isso, eu acho que eu já estou no limite do meu tempo, queria deixar essas reflexões aqui para colaborar. Sinto ter que sair, né, às 3h30, vou ficar aqui até o máximo que eu conseguir com vocês e fico à disposição para futuros debates. Obrigado, Camila. Espero que você tenha conseguido ouvir daí os aplausos à sua fala, que foi muito inspiradora para todos nós, né? Como eu tinha dito na apresentação, toda essa produção que a Camila mencionou é realmente muito impressionante. É uma quantidade de dados e uma riqueza de análises que certamente é muito útil para o tema que nós todos estamos discutindo aqui. É uma manifestação da biodiversidade, enfatizando a importância de uma transição justa e sustentável. Eu, claro, não vou aqui sumarizar o que... Olha só que... Continua, né? Acho que é o alerta da prefeitura. Ah, é verdade. O alerta parecia um sapinho. Bom, por falar em eventos extremos, eles estão aí nos batendo na porta ou no celular. Mas eu só queria sublinhar aqui duas coisas. Repito, sem querer fazer nenhuma síntese ou resumo da fala tão rica da Camila, mas uma delas, uma das mensagens que, pelo menos a mim, parecem ser importantes na fala da Camila, é justamente a menção a essa série de sinais de que a gente recebe de todos os lados, de que há um ajuste de comportamentos em curso em face da mudança climática. A gente tem hoje um conjunto de inovações em programas públicos, na agenda pública. A gente tem uma quantidade enorme de inovações, a Camila mencionou o ritmo de crescimento das patentes verdes. Apesar de todos os enormes problemas que a gente tem na governança global, há tentativas, de muito aquém do necessário, mas há tentativas de traduzir as nossas preocupações climáticas em acordos, dispositivos e etc. Mas a Camila lembrou também que nada disso é uma garantia de que se consiga acoplar a agenda climática a uma verdadeira agenda de desenvolvimento.
há uma série de armadilhas, esse foi um outro ponto importante da fala dela, né? Ela mencionava 3 armadilhas, e eu vou usar justamente isso como mote para fazer a passagem da palavra para o nosso colega, meu querido colega Marcos Nobre, que tem, há um bom tempo já, trazido reflexões muito importantes, algumas delas em torno da ideia de armadilha neoextrativista. Nós não conversamos antes, então não sei exatamente se ele vai entrar nesse tema, mas imagino que deve passar por isso. E essas reflexões são muito importantes, porque o Marcos tem tocado em uma das condições importantes para a gente melhorar o tratamento dessa agenda, que tem a ver justamente com o comportamento das forças sociais e com a necessidade de desarmar uma série de bloqueios, né, também de ordem política, relacionados ao futuro do Brasil, ao futuro do desenvolvimento. Então, para não me alongar mais, obrigado mais uma vez a Camila pela apresentação dela, obrigado, Marcos, também, por estar conosco. A palavra é sua. Muito obrigado, Arilson. Obrigado a todo mundo que participou da organização, da preparação desse evento. Eu sei que exige muito trabalho construir um evento como esse, muita dedicação. Um prazer estar com você, Camila, mesmo online. Eu vou falar sobre o início da fala da Camila, que é quais são as condições geopolíticas e as condições políticas para que a gente pense o que aquilo que Arilson se referiu, que é a armadilha neoextrativista. Então, eu não vou falar sobre a armadilha, mas vou falar sobre o que eu acho que são as condições para a gente pensar como sair da armadilha, ou seja, tentar responder a pergunta. Eu tenho uma única proposta nesse campo, o resto são elementos de diagnóstico. São elementos de diagnóstico que colocam em questão tudo aquilo que a gente acha óbvio no campo progressista. Então, são questionamentos, vamos dizer, muito básicos e muito duros, porque alguém que me conhece há algum tempo sabe que eu sou o oposto de um realista político. E faz 10 anos que eu sou o pior realista político que eu já conheci na minha vida. Então, essa mudança, para mim, foi uma mudança brutal em termos pessoais. E o que eu vou partilhar com vocês aqui é essa dificuldade que eu mesmo tive de, vamos dizer, ter que mudar a minha posição fundamental como pessoa diante da emergência que a gente vive. Então, toda vez que a gente vai fazer um diagnóstico, acho que a gente tem que ajustar o relógio histórico. O meu relógio histórico está na Alemanha do final dos anos 1920, do começo dos anos 1930. É lá que está o meu relógio. Eu acho que a gente ainda não chegou em 1933, ou seja, a tomada do poder pelos nazistas, porque a extrema-direita ainda não teve vitórias definitivas. Teve muitas vitórias importantes, tem a perspectiva de ter grandes vitórias em países muito importantes, mas não foram ainda vitórias definitivas. Se tem algum sentido fazer esse ajuste do relógio histórico, a primeira coisa, eu acho que se segue disso nós não podemos pressupor que a extrema-direita vai errar. Nós temos feito isso muito. Inclusive como um tipo de compensação psicológica estranha, que por exemplo, a expressão Trump sempre amarela. Em inglês chama taco. Eu acho estranhíssimo isso, gente. A pessoa bombardeia um país inteiro e daí diz, agora, coitado do Trump, está recuando. Teve que recuar, caiu a popularidade dele. Gente, o sujeito bombardeou um país inteiro. Ele colocou tarifa de 100%, agora ele só tem 10%. Antes não tinha nada. Então, assim, eu não consigo entender, né, realmente esse tipo de atitude, que eu acho que é uma compensação psicológica pelo fato da gente não ter como enfrentar com as mesmas armas, e muito que eu vou dizer hoje diz respeito ao programa do campo progressista que eu acho que está faltando. Começo, em termos de diagnóstico, pelo fato de como 100 anos atrás, o que a gente tem hoje é uma divisão e não uma polarização. Polarização é quando os dois polos ocupam o mesmo campo. Nós não estamos no mesmo campo, são dois campos diferentes, um dos dois vai ganhar.
Tá? Não existe alternância de poder quando a extrema-direita está do outro lado. Eu vou querer pensar essa divisão em termos de imagens de futuro. Tá? As coalizões progressistas, o que elas têm a oferecer como imagem de futuro, e daí vocês me corrijam se eu estiver errado, são imagens distópicas de futuro. Nós estamos o tempo todo falando do colapso ambiental e nós estamos dizendo que nós temos que evitar ou atrasar o colapso ambiental. E disso se segue uma coisa politicamente muito perigosa, que é um programa de voltar atrás. Então, assim, segue-se da distopia que a única coisa que nós podemos fazer é voltar ao tipo de multilateralismo que nós tínhamos até o Acordo de Paris, voltar ao tipo de democracia que a gente tinha nos anos 2000, esse tipo de programa. É um programa que olha para o retrovisor, certo? Isso não é um programa, não é? Não só porque não é factível, é porque não é desejável, ninguém quer voltar para lá, não era nenhuma maravilha aquilo. Então, isso se expressa uma maneira de entender a política assim, olha, nós precisamos restaurar a confiança nas instituições, a confiança na democracia, a confiança no direito internacional, esse tipo de coisa. É um projeto de restauração. E aí, se eu estiver errado, corrijam. Eu não consigo ver no campo progressista um outro programa que não seja esse. Ele não precisa ser explícito. Ele muitas vezes é implícito. E, ao mesmo tempo, as coalizões progressistas elas acusam essas coalizões de tipo trumpista de quererem justamente voltar para o passado. Não, quem quer voltar para o passado é o Trump, porque ele quer voltar lá para as primeiras décadas depois da Segunda Guerra Mundial. Só que esse programa não é um programa de passado, é um programa de futuro. O que esse acrônimo aí, essa abreviatura MAGA quer dizer olha, nós vamos voltar para os anos 50, só que sem nenhuma das mazelas dos anos 50, todos os confortos, todos os desenvolvimentos tecnológicos, tudo estará à disposição de todo mundo. Ou seja, o futuro é um passado sem os incômodos do passado. É isso que está sendo proposto. É enganoso? É falso? É negacionista? Mas só que é eficaz do ponto de vista político. Mais grave, é um projeto que só pode realmente ir adiante se ele se tornar uma ditadura e se ele produzir guerras generalizadas. Então, isso eu acho que é a parte mais grave de tudo. Como aconteceu, aliás, há 100 anos, quando a extrema-direita chegou ao poder em alguns importantes países aí. Então, o que essas coalizões de tipo trumpista estão oferecendo é uma imagem de futuro atrativa. É uma imagem de futuro a que a gente pode aderir, em que se pode votar, não é? Se a gente for falar em termos eleitorais. Até agora, eu acho que tudo que a gente conseguiu propor no campo progressista foi adiar a catástrofe. É isso, olha, está aí, mas a gente precisa adiar. E, além de tudo, nós estamos dizendo, olha, para adiar a catástrofe, todo mundo vai precisar mudar o seu estilo de vida. Enquanto isso, a extrema-direita não exige nada dessas coisas e vai convencendo que a única saída para um mundo melhor é alguma forma de autoritarismo. Certo? Então, mesmo naqueles países em que a cultura da emergência climática conseguiu se espalhar, conseguiu se enraizar razoavelmente na sociedade, a extrema-direita segue tendo sucesso com o discurso negacionista, com o seu discurso anti-ciência. Isso quer dizer que, mesmo nesses lugares, não vai ser suficiente só dizer, levantar a bandeira da defesa da democracia, da crença na ciência, que é uma expressão esquisitíssima, né? Acreditar na ciência. E para a resistência ao autoritarismo. Não vai ser suficiente para vencer a disputa por hegemonia, muito menos para vencer disputas eleitorais. Então, a gente tem que forjar uma imagem de futuro que possa ser aceita por um contingente de pessoas suficiente para isolar a extrema-direita. É essa tarefa histórica que a gente tem.
E só o voluntarismo não vai alcançar esse objetivo. Só a nossa vontade não vai. Muito menos uma imagem de futuro que oscila entre o colapso ambiental e uma proposta de volta aos anos 2000. Não é? Como eu disse para vocês, eu posso estar completamente errado. Pode ser que não seja isso que esteja sendo proposto, que as coalizões progressistas tenham um programa e que eu não tenha conseguido enxergar. O que eu acho que é importante como contrapartida dessa imagem de futuro distópica que o progressismo propõe? O que é alguma coisa de realmente paradoxal, porque, ao mesmo tempo que o progressismo é entendido como sistema, como establishment, o establishment diz que o futuro é uma distopia. É uma situação muito, muito estranha. E eu queria pensar a relação disso com o tipo de experiência, que é um tipo de experiência social da injustiça, que a gente tem muitos estudos em sociologia e antropologia sobre isso em vários lugares do mundo. Eu queria me referir só aqui ao estudo da Ali Hochschild, no livro dela de 10 anos atrás, chamado Estranhos na Sua Própria Terra. Ela estudou uma comunidade de extrema-direita na Louisiana. São pessoas que se sentem traídas, são pessoas que se sentem trouxas porque elas seguem as regras, que elas acham que são as regras que todo mundo está seguindo, e tem gente furando a fila. Essa é a expressão que sai do trabalho de campo da Ali Hochschild. Então, se a gente for pensar nesse tipo de experiência como uma experiência de injustiça, a história do Trump, por exemplo, de que as eleições foram roubadas em 2020, o que é manifestamente falso, nós sabemos, corresponde a algo dessa experiência, de que as pessoas estão se sentindo roubadas. E uma parte estão nos roubando o nosso futuro. Tem uma parte que é isso. Nesse tipo de visão do presente, oferecer um futuro distópico serve para roubar o presente de quem já se sente cotidianamente roubado. Então, determinados grupos, e a elite progressista em particular, estariam se aproveitando dessa imagem de fim de mundo, vamos dizer assim, para se apropriar de poder, de recursos materiais no presente. Então, é assim que esse círculo antissistema se fecha, né? Porque nós temos uma outra situação bastante paradoxal, que é o fato de que a esquerda sempre foi antissistema e ela passou o bastão para a extrema-direita como a grande força política antissistema hoje. Aí, o dilema, eu acho, aqui é o seguinte: o progressismo vai continuar apostando no esclarecimento das pessoas, ou seja, de que nós vamos ser capazes de convencer as pessoas de que o colapso ambiental está à porta e que é preciso mudar radicalmente, que nós precisamos fazer uma concertação geral para impedir o colapso. Nós vamos fazer isso onde? Na batalha das redes, onde a extrema-direita nada de braçada e nós perdemos fragorosamente. Nós vamos continuar apostando que a bolha progressista é suficiente para barrar as vitórias do outro lado da divisão. Eu tenho costume de dizer que na bolha a gente sempre ganha, né? Até que as urnas são abertas, né? E daí você toma aquele susto, porque como é possível que a aliança da extrema-direita tenha tido tanto voto? Então, o que o progressismo chama de negacionismo, o outro lado da divisão chama de revolta contra o sistema. O que o progressismo chama de fascista, o outro lado da divisão chama de libertação da tirania. Então, até o momento, nenhum dos dois lados da divisão teve qualquer vitória definitiva. Vai acontecer, mas ainda não aconteceu. E a gente tem que aproveitar a chance que a gente ainda tem, nos lugares em que a gente ainda tem eleições e alguma democracia, para impedir que a extrema-direita tenha vitórias definitivas. Para isolar a extrema-direita, nós vamos precisar, eu acho, formar amplas coalizões sociais, políticas, econômicas, culturais. Mas, para fazer isso, seria necessário reconhecer, primeiramente, que o progressismo está em desvantagem e que a gente precisa mudar de atitude. Então, uma questão de atitude.
Então, se a gente quiser, de fato, escutar essa busca de justiça sem abrir mão das nossas convicções progressistas, a gente vai ter que fazer pelo menos duas coisas. Em primeiro lugar, a gente vai ter que entender melhor. A gente vai ter que pesquisar em maior profundidade essas pretensões de justiça. Nós vamos ter que entender a base dessas revoltas antissistema que hoje estão sendo canalizadas pela extrema-direita. Nós vamos ter que entender melhor como e por que a extrema-direita foi capaz de representar essa revolta contra a injustiça, como foi capaz de forjar uma imagem de futuro de grande apelo na formação da opinião e na arena eleitoral. Então, nós vamos precisar entender, por exemplo, os partidos digitais que a extrema-direita conseguiu criar. No caso do Brasil, dos países do sul global, as maneiras pelas quais a extrema-direita consegue se impor defendendo a armadilha neoextrativista em que nós nos encontramos. É uma defesa explícita da armadilha neoextrativista que caracteriza a nossa dependência. A Camila se referiu às 3 armadilhas, tais como formuladas pela CEPAL. A CEPAL continua sendo uma inspiração para a gente, como sempre. Eu acrescento, Camila, o estudo da CEPAL sobre os países dependentes de commodities, como se fosse uma 4ª armadilha, vamos dizer assim, e eu colocaria tudo sobre o guarda-chuva de armadilha neoextrativista. Por quê? Porque a ideia de armadilha neoextrativista, a meu ver, ela vem junto com uma renovação da teoria da dependência, que também foi criada nesse ambiente produzido pela CEPAL. E, claro, também pensando que nós temos que sair da armadilha neoextrativista produzindo desenvolvimento verde autônomo o quanto possível. Né? Em segundo lugar, em termos práticos de ação, acho que a gente tem que mudar de atitude no campo progressista. Então, tem um lado que é um lado, vamos dizer, teórico, de pesquisa, que eu acho que é importante. Acho que as duas coisas estão ligadas. E eu acho que nós temos que mudar a nossa atitude para uma posição de redução de danos. Eu acho que essa é a saída que eu encontrei. Eu vou tentar desenvolver aqui rapidamente no tempo que eu tenho. Então, quando não se tem um programa, a primeira coisa a se perguntar é por que ele não surgiu. Então, eu não estou querendo dizer que nós não estamos produzindo boas ideias, inovações teóricas de pesquisa, pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que nós não estamos produzindo um programa capaz realmente de permitir que a gente se oponha a coalizões de tipo trumpista de maneira eficaz. Então, por que isso acontece? Eu acho que há razões objetivas, evidentemente. As coalizões progressistas elas são muito heterogêneas. E, para mantê-las coesas, as contradições dessas coalizões precisam ser, de alguma maneira, abafadas. A gente não pode falar, por exemplo, as coisas que eu estou falando aqui, tá certo? Quando a gente faz uma intervenção. E, por isso, eu acho que o único denominador comum acaba sendo uma volta ao passado, como programa. Eu acho que essas dificuldades, esses obstáculos objetivos, eles vêm junto com 3 pressupostos que eu acho que estão paralisando o campo progressista. O primeiro, a gente tem a expectativa de que um programa progressista surgirá em algum momento, é uma questão de tempo. Tá? Em segundo lugar, a gente acha que a gente tem tempo suficiente para que esse programa surja. Ou seja, a gente não está suficientemente desesperado. Tá? Embora a gente diga que está, certo? E, terceiro, a gente acredita que a reconfiguração da ordem global, tal como está acontecendo, é reversível. Tá? Eu acho que esses 3 pressupostos são extremamente arriscados e eu acho que eles são taticamente equivocados. Tá? E eu insisto na palavra tática aqui, muito importante, eu sei que é antiga, mas dada essa paralisia política atual, voltar ao jogo, porque eu acho que nós estamos fora do jogo, o que eu estou querendo dizer com isso? Abandonar a posição defensiva que nós temos hoje. Isso eu acho que é não conseguir voltar ao jogo.
seria, na minha visão, aceitar a reorganização global como irreversível. Eu não consigo ver como essa reorganização pode ser desfeita, tá? Do jeito como ela está acontecendo nos últimos 10 anos. Então, tratar essa reorganização geopolítica como uma nova ordem estabelecida. Nós sabemos, a disputa está em curso, tudo pode acontecer, etc. Mas se nós pressupusermos que ela é reversível, isso tem consequências para a nossa ação, principalmente a seguinte consequência: não tem nenhum problema, isso vai passar e nós vamos voltar à ordem geopolítica anterior. Então, se nós reconhecemos a irreversibilidade dessa reorganização, nós temos que reconhecer duas tendências marcantes dentro dela. E é o reconhecimento dessas características que vai exigir dois recuos táticos gigantescos da nossa parte. Primeiro, nenhum país vai conseguir preservar qualquer grau de autonomia sem capacidade de defesa militar. O segundo, não está à vista um momento em que a grande maioria, se não a totalidade dos países, vai deixar de explorar excessivamente os recursos naturais, incluindo combustíveis fósseis. Se essas tendências estiverem corretas, progressistas têm duas linhas de ação possíveis. A primeira é manter a atitude atual de intensificar a mobilização social para interromper a corrida armamentista e alcançar acordos ambientais globais voluntários nos moldes do Acordo de Paris de 2015. Essa postura é aquela que eu identifiquei antes como a origem da paralisação do campo progressista. A outra possível linha de ação, baseada numa postura diferente, é um recuo tático para uma posição de controle de danos. Essa posição ela pressupõe que o novo cenário geopolítico e militar consolidou a noção de que a transição energética vai ser alcançada por meio da exploração ainda mais extensiva e intensiva de recursos minerais e combustíveis fósseis. Reconhece que a transição energética é atualmente um subproduto da corrida tecnológica. Então, isso para mim é muito importante que a Camila mencionou sobre as patentes verdes, o peso que tem nas exportações. Isso, nessa visão que eu estou trazendo, é um subproduto de uma corrida tecnológica. Então, ao invés da transição ecológica e, digamos, simplesmente a transição energética, não estou falando nem de uma transição ecológica justa, a transição energética, ao invés de estar no centro, ela é um subproduto de uma corrida tecnológica. Então, uma posição progressista nesse quadro, ela iria implicar a imposição de limitações rigorosas, condições estritas à exploração de recursos minerais e combustíveis fósseis. Ou seja, nós vamos garantir que a exploração desses recursos, que o resultado dessa exploração será aplicado exclusivamente numa transição ecológica orientada pela luta contra as desigualdades. Aqui eu me baseio muito numa coisa que diz o Arilson o tempo inteiro. Assim, a transição não é algo que vai nos acontecer, ela já está acontecendo. Certo? Um raciocínio semelhante se aplica à corrida armamentista. Se as forças sociais organizadas que se opõem à corrida armamentista não conseguirem impedir a corrida armamentista, como é o que parece provável hoje, o objetivo principal tem que ser evitar que a corrida armamentista se torne guerra generalizada. Certo? Assim, minha vida inteira eu fui um pacifista, gente, mas dos piores tipos que vocês podem imaginar. Imagine para um pacifista ter que dizer uma coisa dessa. Então, é evidente que esses objetivos são ridículos diante do colapso ambiental que a gente sabe que está na esquina. Pode ser que não dê tempo, simplesmente. Mas foram as cartas que nos deram para jogar politicamente. E eu acho que a gente tem que jogar com essas cartas. No caso específico dos países periféricos do
semiperiféricos do sul global, é evidente que estão muito mais cientes dos riscos que a situação atual representa. Ao mesmo tempo, e esse vamos dizer que eu acho que é otimista mudar a atitude para uma posição de redução de danos, embora as pessoas não achem, eu acho que politicamente é otimista. A outra coisa que é relativamente otimista na minha posição, eu acho que períodos de instabilidade como esses são uma grande oportunidade para a gente tentar fazer coalizões entre países, em especial entre países do sul global. Então, as potências neoimperiais que estão se reorganizando, que serão os polos dessa nova ordem, elas interagem agora com organizações de países periféricos e semiperiféricos muito mais estruturadas do que elas já foram antes na história, não é? Só a gente lembrar da nova ordem econômica internacional, lá em 1974, faz mais de 50 anos, e comparar a quantidade de organismos multilaterais, a quantidade de acordos entre os países, de alinhamento. Então, a possibilidade de organizações não alinhadas em relação a esses blocos não imperiais, ela aumentou muito, né? Ela realmente tem muito mais possibilidade. Então, essa posição de redução de danos que eu defendo do ponto de vista político, ela está ligada à ideia de que nós podemos fazer coalizões não alinhadas, e coalizões não alinhadas sobre interesses muito específicos, quer dizer, sobre recursos naturais. Então, eu acho que nós devemos caminhar para cartelização de recursos naturais, seja determinado produto, seja um conjunto de produtos, sem esquecer de que o Brasil tem uma posição destacada, qualquer que seja o elemento de que a gente estiver falando. A única coisa que eu acho que é uma ilusão a ser evitada absolutamente é a ideia de que existe uma saída nacional para a armadilha neoextrativista. Isso não existe. Ou a gente vai conseguir fazer coalizões de países, ou a gente vai fracassar fragorosamente. Também estou querendo dizer, claro, que essa posição de mudança de atitude no campo progressista não pode ser feita num país só. Claro que conseguir os recursos, porque o problema da armadilha neoextrativista é não ter justamente os recursos necessários para poder fazer um desenvolvimento verde autônomo, conseguir esses recursos é um enorme problema, mas o segundo problema é o que você vai fazer com esses recursos, né? Então, precisamos de você, Camila, precisamos de todas as outras pessoas que estão desenvolvendo programas de industrialização verde, precisamos da política de inteligência artificial, porque nós vamos precisar usar esses recursos para isso, para tentar afastar esse conjunto de obstáculos estruturais que bloqueiam o objetivo de alcançar uma interdependência, né? Não dependência, mas uma interdependência por associação livre e autônoma de países e regiões. Eu passaria agora, Arilson, a ideia de que nós temos 3 frentes e 3 velocidades, 3 dimensões para levar à frente essa batalha contra as coalizões de extrema-direita. Mas eu acho que talvez tome uns 5 minutos. Eu não sei como é que está o tempo aí. Tem por volta de 5 minutos mesmo. Ah, tá bom. Mas se você precisar passar um pouquinho, óbvio, não tem problema. Tá, então esse embate, que eu acho que é um embate das nossas vidas, pelo menos da minha, em relação a coalizões de extrema-direita, ele opera em 3 frentes, em 3 dimensões, 3 velocidades diferentes. E elas são contraditórias entre elas. E essa é a nossa dificuldade. O campo progressista tem dificuldade em abraçar contradição. Enfim, como eu estudei muito Hegel na minha vida, eu não tenho problema de abraçar contradição.
Em primeiro lugar, as forças progressistas elas têm que defender instituições democráticas tais como existiam antes das vitórias eleitorais e ideológicas da extrema-direita, aliada com uma direita sem medo de se aliar à extrema-direita. Ao fazerem isso, as forças progressistas correm o risco de se comprometer com instituições caducas, como nós sabemos. Por isso, ao mesmo tempo, essas forças não podem se restringir a defender as instituições tais como existiam, a restaurar um passado supostamente benigno. E daí nós vamos à segunda frente, que é a construção de um programa progressista. Eu acho que as bases para a construção desse programa estão no que eu disse anteriormente, na mudança de posição, em reconhecer a injustiça do neoliberalismo e das suas instituições. Se não houver esse reconhecimento, e no campo progressista esse reconhecimento não é generalizado, né? Há uma parte importante do campo progressista que acha que o neoliberalismo foi o grande momento da humanidade. Se nós não tivermos isso, a gente não vai conseguir fazer um programa progressista autenticamente novo. E não é nada fácil você conciliar esse objetivo com a defesa indefensável de instituições neoliberais caducas. Mas esse é o primeiro desafio que a gente tem que enfrentar, ou seja, não se deixar encantoar na posição de defesa do indefensável e, ao mesmo tempo, defender o indefensável como defesa do mínimo necessário para a sobrevivência da democracia, onde quer que ela ainda exista. A terceira frente é aquela que divisa a possibilidades utópicas, pelo menos segundo a configuração atual. São possibilidades que estão muito além das possibilidades, das condições restritivas do embate político atual. Mas, para que elas estejam à altura do seu objetivo, essas formulações não podem rebaixar o seu horizonte ao programa progressista, que é afetado por esse realismo necessário, eu acho, para fazer frente à correlação de forças da situação presente. Muito menos ela pode rebaixar o seu horizonte à defesa das instituições democráticas tais como existiram. Ao mesmo tempo, elas podem ser elaborações que fecundem o programa progressista. Porque no interior do campo do progressismo nós temos também uma correlação de forças, né? Nós temos no progressismo, e é importante explicitar isso, desculpem de eu não ter feito antes, para mim progressismo não tem nada a ver com esquerda, ou tem alguma coisa a ver. Ou seja, é uma aliança entre setores originários da esquerda e setores da direita que não querem se aliar à extrema-direita. Isso, para mim, é progressismo. Então, do ponto de vista da esquerda, o progressismo é limitado, mas a esquerda, dentro do progressismo, tem que tentar empurrar o programa progressista o máximo para a esquerda. Então, essas imagens de futuro, que são projetadas por essas formulações que hoje podem parecer utópicas, só vão prosperar se a gente conseguir vencer as duas etapas anteriores. Então, assim, esse foi o tempo que nos foi dado viver, essas são as contradições que a gente precisa abraçar para que um dia, quem sabe, o horizonte emancipatório possa de novo se abrir. Obrigado. Obrigado, Marcos. Vocês tinham ouvido aqueles sininhos todos no celular, achando que era da Defesa Civil, mas era um alerta para ideias provocadoras. E sim. é disso que a gente precisa. Então, obrigado, Marcos, pela exposição. Acho que a gente tem, né, aqui sobre a mesa duas apresentações que exploram vertentes diferentes, complementares, mas eu diria também com alguns desencaixes que podem ser objetos de debate entre nós. Agora são quase 3h30 da tarde, a ideia é que a gente faça uma pausa às 4, por volta das 4, para um coffee break. Então isso nos deixa aí aproximadamente meia hora para um tempo de debate. Pelo que a Camila tinha dito, eu imagino que ela não vai poder ficar conosco para acompanhar a parte do debate, ela já tinha avisado dessa restrição, mas a gente pediu para ela poder participar com a gente, fazer pelo menos a apresentação, que isso já era muito importante para o nosso debate. Então, não sei se ela ainda está aí, acho que não, mas deixo registrado. Sim.
Mas deixo registrado aqui, então, Camila, mais uma vez o agradecimento pela tua participação conosco. Eu vou, então, abrir a... Agradeço, gente. Muito obrigada, ótima tarde. Obrigado a você. Não é a primeira vez que a Camila está com a gente e certamente terão outras no futuro. Aí a gente te explora mais para poder fazer você participar da conversa, do debate com a gente. Combinado. Obrigado, Camila. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Então, está aberta a palavra. Aqueles que quiserem fazer comentários ou perguntas, só pediria que se apresentem, porque nem todos conhecem todo mundo. Tem uma pessoa ali no fundo. Você se apresenta, por favor? Então. Sim. Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriela, eu sou aluna de doutorado da Escola Politécnica da USP e eu estou estudando a transição energética sustentável, especificamente da cidade de São Paulo, porque desde 2018 tem uma lei que as concessionárias, né, as operadoras de ônibus, elas são obrigadas a mudar a frota, né, para ônibus mais sustentáveis, enfim, deixou um pouco aberto. Hoje a gente vê que a gente está apostando muito no ônibus elétrico e, né, como se fosse a galinha dos ovos de ouro, né? Então a gente não só São Paulo especificamente, como Santiago, né, Bogotá, e gostaria de saber na questão assim, a gente parece que a gente fala do sul global e que a gente está na balança igual, sabe, né? Parece que a gente não está vendo as oportunidades da diversidade da cidade de São Paulo, né, do Brasil como um todo. E como vocês veem isso, né, essa aposta hoje nos ônibus elétricos e, né, comparando essa balança que a gente, né, assim, me parece que a gente vê isso como que a gente está na mesma balança, né, que a gente consegue até competir com outros países. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Meu nome é Juliana. Eu queria meio que tentar entender um pouco esse detalhe do que o professor Marcos Nobre traz, né, sobre a gente pensar nessas coalizões múltiplas sociais. Eu venho pesquisando um pouco sobre essas questões mais além de fronteiras nacionais, né? Então não me ficou muito claro se você falou coalizões intra-países ou entre países. E aí depois você comenta um pouco sobre essa coisa de que não existe uma saída nacional e tem um pouco do que o Mearsheimer vem falando um pouco, bastante até nas redes recentemente, e aquilo que o Wallerstein também trazia sobre a ideia, o conceito de soberanias nacionais, né? E como isso, a meu ver, assim, humildemente, eu não estou muito acompanhando diretamente, mas que está sendo cada vez mais confrontado essas fronteiras, né? E aí tem até uma questão agora que não sei se está tão popular, não sei em que pé que está, que é do povo ticuna na fronteira, na tríplice fronteira Peru, Colômbia e Brasil, estão pedindo para entrar no Brasil, para ser parte do Brasil, né? Um rabinho assim do Peru que entra naquela tríplice fronteira. E aí eu fico pensando um pouco nesses conceitos também em fronteiras nacionais, onde tem territórios indígenas compartilhados, né? Não só o povo ticuna, os próprios Yanomamis, também com a Venezuela e tal, de como que a gente pode pensar, não só na questão indígena, mas de outros grupos sociais também que estão se organizando já historicamente e cada vez mais para além de fronteiras nacionais. Obrigado. Eu me chamo Leandro, eu sou biólogo, eu sou especialista em sistemas regenerativos e trabalho numa empresa chamada IFA. O meu trabalho é basicamente ligado com coleta, análise e diagnóstico de indicadores agronômicos, florestais e socioeconômicos. Então, vendo vocês falando aqui, óbvio, com um olhar muito de binóculo, eu queria trazer um olhar um pouco ali de microscópio para talvez ver se vocês concordam com quem está ali na trincheira, digamos assim, né? Falando nos termos bélicos, já que a gente falou bastante disso aqui. Como a gente tem um sistema de mercado do capital, hoje, quando a gente fala de patentes verdes, evoluções em sistemas agroalimentares, regenerativos, a gente vê que existe uma grande relação de empresas patenteando soluções e participando
de evoluções dessa cadeia regenerativa, vamos dizer assim. E aí elas deixam de lado um pouco a agroecologia e os caráteres sociais. Isso, somado a países do sul global que enfrentam sempre essas transições progressistas e mais da extrema-direita, vocês concordam que existe uma grande... E aí, sendo um pouco catastrófico, foi o oposto do que você disse que a gente deveria ser, mas é muito difícil quando você está na trincheira ali, ver a situação como acontece, né? Vocês acham que talvez uma iniciativa como o Plano Clima, que acabou de ser lançado, ela pode se especializar muito mais em soluções que beneficiem o PIB, logo, beneficiem a economia de uma forma geral, mas continuem lá nas trincheiras com uma desigualdade absurda, principalmente relacionada à agricultura familiar? É isso que eu gostaria de ouvir de vocês. Obrigado. Marcos, quer dialogar com essas primeiras três? Depois a gente faz mais uma rodada? Vamos lá. Tá ligado aqui, gente? Tá? Então, tem que aproveitar que o Arilson está na mesa. Então, ele... né, por exemplo, Leandro, a sua pergunta é para o Arilson, assim, direto. Eu não tenho nem como me pronunciar corretamente sobre isso. Então, Gabriela, a questão dos ônibus elétricos, que foi mencionada pela Camila, isso é o exemplo, para mim, acabado do que é dependência tecnológica. Porque é evidente que no nosso padrão de desenvolvimento anterior ao neoliberalismo, chamado de substituição de importações, né, industrialização por substituição de importações, você tinha dependência tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, você internalizava, e você internalizava com atraso. Tá? Então, vamos dizer, a Alemanha para de fabricar um determinado modelo de carro, ela pega aquela linha de montagem e transfere para o Brasil. Então, assim, o carro não é mais produzido na Alemanha, ele começa a ser produzido no Brasil. Então, a ideia é o seguinte, a gente está mais ou menos 10 anos atrasado. Sabe? Quando teve crise da dívida, ali na década de 70, né? Fim de Bretton Woods e, principalmente, a revolução da microeletrônica, não tem mais como você esperar que eu estou só atrasado 10 anos. É anos-luz de distância. Então, o que acontece? A dependência tecnológica é uma dependência de importação. Você não tem como fazer a mesma coisa aqui, né? Segundo o padrão que está sendo estabelecido hoje pela inteligência artificial, especialmente, né? Você vira um consumidor de produtos que são feitos na metrópole. Então, essa situação de dependência é uma situação de dependência brutal. E nós temos, na nossa coalizão de extrema-direita, ela não acha que tem nenhum problema nisso. Porque esse é o nosso destino mesmo. Qual é o problema de você ser importador de tecnologia, importador de produtos dos outros, se você tem recursos naturais e tem uma produção na agropecuária que é super competitiva? Entendeu? Está tudo certo, não tem nada errado. Então, essa é a disputa no Brasil, né, hoje. Se você quer ou não ter um programa de industrialização verde, de produção de inteligência artificial nesse país, ou não. Então, eu acho que esse é o drama que a gente, para tentar colocar no quadro que eu estou colocando. É uma situação de dependência nova. Porque não é a dependência do extrativismo de quando a gente era colônia ou logo depois. E não é a dependência de quando a gente tinha nacional-desenvolvimentismo. É um outro tipo de dependência que a gente tem hoje, né? Porque mudou a natureza da tecnologia, da produção, etc. Aí, Juliana, muito obrigado pela pergunta sobre o intrapaíses ou interpaíses, porque é os dois ao mesmo tempo. Então, não tem saída, eu acho, da armadilha neoextrativista que seja nacional. Isso já foi formulado de maneira explícita pelo ex-presidente do Equador, que ele dizia que ia sair do neoextrativismo pelo neoextrativismo. Sim, mas sozinho um país não sai. Agora, se os países fizerem coalizões e usarem esses recursos que serão
de qualquer maneira, extraídos para os países centrais, disserem não, nós vamos cartelizar esses recursos, nós vamos retirar recursos de vocês para a nossa industrialização verde, para a nossa produção de inteligência artificial, acho que é possível. Então, essa é uma coalizão interpaíses. Internamente, nós temos que produzir um programa progressista que não é só um programa progressista brasileiro, nunca foi. Quando a gente vai olhar o que são as vitórias eleitorais ao longo do tempo nos diferentes países, existe uma espécie de vasos comunicantes em que um programa de um país ele influencia o do outro e vice-versa. Então, tem mais ou menos um programa progressista, se você for olhar para os anos 2000. Você pode chamar de neoestrativismo progressista, mas tinha, que é chamado de onda rosa. Né? Então, veja, tinha uma política no Brasil que influenciava a Venezuela, que influenciava a Bolívia que influenciava o Peru, enfim. Esse tipo de programa ele vai sendo construído não só em um país, mas ele precisa ser construído num país. Então, o padrão, por exemplo, eu acho, do que virou um programa do novo progressismo foi o do governo Biden, né? Que influenciou muitíssimo os outros países em termos de política industrial. E daí o que aconteceu? Kamala Harris perde a eleição. E daí qual é a reação de todas as pessoas? Como assim? Olha esses indicadores. Como é que as pessoas podem votar contra esses indicadores? Assim, como? Né? O que foi esse tipo de eleição? O tipo de comportamento que é muito comum no progressismo, que é dizer a gente precisa escutar as pessoas. Tá? Já tem um problema aí, né, gente? Porque se tem você e as pessoas, você já tem uma cisão aí horrível. Mas vamos passar. Aí você chega, fala assim, não, eu estou aqui para te ouvir. Tá bom. A pessoa fala. Aí você diz, você recita o catecismo progressista para a pessoa. Aí a pessoa diz, não concordo. Daí você diz, fascista. Resolve isso? Não vai resolver, gente. A gente vai perder se a gente continuar fazendo isso, entende? Então, esse tipo de construção é uma construção que não é só nacional. Tem o mesmo problema nos Estados Unidos. A Kamala Harris, ela chamou os eleitores de Trump de fascistas. Você não pode fazer uma coisa dessa. Você entende? Do ponto de vista político, a gente perdeu a ideia do que é fazer trabalho de base, do que é conquistar as pessoas para a política. A gente precisa voltar a isso. Agora, se você chegar para a pessoa e dizer, olha, o futuro ali dos seus filhos é o colapso ambiental, e você, por exemplo, vai ter que mudar o seu estilo de vida, vamos olhar o que aconteceu na França com os coletes amarelos. Não sei se vocês souberam disso. Então, o governo Macron disse, olha, precisa aumentar o imposto da gasolina, transição energética, vamos lá. Uma revolta inteira na França. Parou a França. Por quê? Porque a pessoa que está lá, eles chamam de fanfon, né? No fim do mundo lá, rural, essa pessoa não tem hospital, a escola é longe, não tem banco, não tem nada, ela depende do carro. E as pessoas disseram, não, você quer tirar a última coisa que eu tenho? Você fala, gente, mas é a coisa mais razoável a fazer, nós precisamos acabar com o carro. Sim, olha o que aconteceu, você entende? Então, nós temos uma situação objetiva em que nós não podemos ser tecnocratas, gente. Tecnocracia não vai resolver, do ponto de vista político. Nós temos que ter uma mudança de atitude. Eu falei demais já, né, Arius? Desculpa. Você pode falar do negócio do plano clima e das patentes, porque o negócio do neoestrativismo verde é o assunto dele. Não, só um comentário rápido, porque a gente vai ter amanhã uma mesa justamente que vai discutir o tema da agricultura. Então, nós vamos ter bons especialistas aí que vão poder abordar com mais profundidade o que você está mencionando. Mas, só para não postergar para amanhã a conversa, o que eu diria só em diálogo com você é o seguinte. Esse tema, por exemplo, da agroecologia, do plano clima e etc., ele é muito ilustrativo dessas encruzilhadas e dessas contradições todas que nós estamos conversando nessa última hora e meia. E eu vou correr o risco de falar alguma bobagem, porque tem uma grande especialista sobre o tema dos bioinsumos aqui na sala e que vai participar da mesa amanhã,
Mas eu diria, por exemplo, que esse é um caso muito exemplar, porque alguns de nós, eu, mas de uma maneira ainda melhor do que eu, um colega nosso, Caio Pompeia, a gente tem argumentado que você precisa, inclusive, olhar para o próprio agro brasileiro refazendo coalizões, certo? E aí você menciona o tema da agroecologia. O que está acontecendo hoje, por exemplo, é um movimento interessante no qual você tem alguns setores que até 15 ou 20 anos atrás literalmente riam quando a gente falava de crise climática, agroecologia, enfim, de tudo que nós estamos discutindo aqui, e olhavam para a gente e diziam, esse é o pessoal que está voltando de Woodstock a pé. Quando era no Congresso, eles diziam, arruma uma salinha para esse pessoal e tal, para eles falarem essas coisinhas deles, e etc. E hoje, essas mesmas pessoas que riam estão fazendo as conferências das mesas de abertura dos congressos da nossa área, e etc. Quem está discutindo o uso de bioinsumos, por exemplo, hoje não são mais só, né, as comunidades tradicionais, as ONGs da agroecologia, e etc. São grandes produtores. E a gente teve a aprovação de uma lei de bioinsumos no Congresso Nacional, poucos anos atrás, numa espécie de aliança inusitada, no certo sentido, opondo uma parte daquilo que a gente chama de bancada ruralista, que para nós é um pouco a encarnação do mal, certo? Vamos dizer assim, porque você olha o comportamento disso em todas as pautas conservadoras, está ali, né? Mas votaram contra, por exemplo, o interesse de grandes corporações agroquímicas. E agora está em discussão a regulamentação da lei de bioinsumos. E a gente pode ter uma aliança inusitada, vamos dizer assim, entre a agricultura familiar, algumas organizações da agroecologia e uma parte do agro que é contra um patenteamento e um processo de licenciamento excessivamente rígido, né, dos bioinsumos, porque isso pode restringir o acesso dos bioinsumos àqueles de onde essa discussão veio, que são as comunidades tradicionais da agricultura familiar e etc. e tal. Então, esse caso é muito exemplar de como a crise climática mexe em coisas que estavam muito acomodadas. E aí a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, alguns colegas meus têm dito, não, a gente proibiu falar em agricultura regenerativa aqui, agora, porque a agricultura regenerativa virou o novo discurso do agro para se apresentar como, eu vou citar entre aspas, parte da solução e não parte do problema. E aí o meu argumento com esses colegas é, não, a discussão tem que ser outra, tem que ser dizer, vocês vão se apresentar como portadores de agricultura regenerativa, então vamos discutir a fundo o que é agricultura regenerativa e forçar um alinhamento de práticas coerente com a origem desse discurso. Então, no caso das patentes verdes, a mesma coisa. Uma patente verde pode ser muitas coisas, né? E ela pode ser, inclusive, um processo de captura, né? E de favorecer concentração, aumento de desigualdade, dependência tecnológica, etc., etc. Ou ela pode ser um sinal de um ajuste de comportamentos. O que eu quero dizer é, nada disso está pré-determinado, mas é uma enorme oportunidade para um ajuste de agendas, de coalizões, né? E daí por diante. Bom, dá vontade de falar mais, mas eu não sou expositor da mesa, então eu vou devolver a palavra para vocês. Se vocês tiverem mais questões, e se a gente for rápido, dá tempo de fazer mais uma rodada. Boa tarde, sou Ana Cláudia, também faço parte da equipe do CCI e do SEBRAP. Queria, se fosse possível, Marcos, se você falar um pouquinho sobre os sujeitos do progressismo, né? Então, pelo menos eu sei que é difícil, mas, sei lá, atores econômicos, políticos, partido, enfim, como é que você vê? Porque para uma agenda como essa precisa ter gente, né? Sujeitos concretos. Se você identifica atualmente, quais seriam? E se eu sei que você é mediador, Arilson, mas eu fico muito assim cutucada por uma questão que eu sei que eu acho que você é um dos maiores especialistas. Na hora do debate você disse a gente tem as armadilhas também da governança, né? Então, eu sei que depois, tematicamente, esse tema da governança deve voltar a aparecer, né? Mas, se você pudesse dizer algo sobre esse tema da governança, no sentido, faltam instituições hoje, falta regulamentação, falta sujeitos, o que está faltando, né, em termos de governança? E, se você pudesse falar um pouquinho, de forma mais geral, seria bacana. Meu nome é Daniel, professor FGV. Eu ia perguntar para o Marcos Nobre sobre essa questão de visão de futuro da extrema-direita.
porque um dos elementos é que parece que eles lidam bem com a ideia de fim de mundo, né? Na medida em que eles trabalham isso numa chave religiosa, enfim, da volta de Jesus Cristo, ou qualquer coisa do gênero, e um pouco como lidar com essa outra visão, né? Assim, porque para eles não é um problema o fim do mundo, eles parecem, inclusive, acelerar o fim do mundo sem grandes problemas, né? Oi, meu nome é Franklin, eu sou pós-graduando ali da FESP. Oi. Não deu para ouvir. Meu nome é Franklin, sou pós-graduando aqui da FESP. Eu queria mais, talvez, não sei se é bem uma pergunta, talvez um esclarecimento numa passagem tua, Marcos, que você fala de uma posição de defesa nacional e junto você fala que talvez a luta contra a mudança climática, ela é um subproduto, você usou esse termo, não sei se eu entendi bem, de um processo de tentativa de industrialização verde, alguma coisa nesse sentido para trazer um novo desenvolvimento e sair dessa armadilha. Só que aí a dúvida é a seguinte, eu acho que tem a ver um pouco com a outra pergunta, que fala que o próprio Estados Unidos, talvez, nessa ânsia agora, dentro da Venezuela, no próprio Oriente Médio, de drill, né? de desenvolver cada vez mais a exploração do petróleo, como uma espécie de não ter conseguido fazer a transição do Green New Deal do Biden, assim, como se ele tivesse esse problema também. Que isso talvez não tivesse uma motivação realmente econômica pungente, assim. Então, e aí um pouco coisa, já que tudo está à beira do caos, vamos, pelo menos a gente sobrevive disso. E aí a pergunta é essa, você acha que um país como o nosso, numa situação de dependência tecnológica como essa, como que isso pode ser um subproduto, entende? Como que a questão da industrialização verde, se não conseguiu acontecer nem na metrópole, como que isso poderia ser uma saída para a gente, entende? E aí eu não sei se eu entendi bem essa passagem sua. Muito obrigada, muito interessante estar essa tarde aqui. Eu sou Isabel Garcia Drigo, cientista ambiental pela USP e pesquisadora colaboradora do SEBRAP Sustentabilidade. Marcos, fico contente com a sua fala e concordo, acho que você tem uma visão até otimista para o tempo que estamos, essa mudança de postura, com essa noção de recuo tático, fala com coisas que eu tenho ouvido e pensado. Mas queria te perguntar se você puder falar um pouquinho mais quando você fala, olha, um recuo tático para controle de danos, mas com uma limitação rigorosa. E aí você fala uma limitação rigorosa, se eu entendi bem, aí você me corrija, que não repita o mesmo modus operandi, que você melhora para alguns, mas um monte fica de fora. Isso vai conversar muito com setor que eu e o Arilson olhamos muito também, que é agricultura e pecuária, mas também mineração, que é o tema, né, da próxima mesa também. Então, se você puder falar um pouco mais, quais os elementos dessa limitação rigorosa e uma última coisa, quem pode puxar esse samba? Que organizações ou instituições poderiam puxar esse samba dessa coalizão para recuos táticos? Eu sou professor lá na USP Leste e a minha pergunta é o seguinte: na tua perspectiva, como os novos movimentos sociais, socioambientais atualizam seu repertório de ação coletiva diante dessa nova ordem? Que novos movimentos estão surgindo e que a gente precisa teorizar em cima, enfim, que nos ajuda a entender resistências a partir, eventualmente, do sul global ou de alianças, por exemplo, o direito a dizer não à mineração. É uma aliança entre movimentos do norte global e do sul global. Você tem movimentos sociais na Irlanda, na Escandinávia toda, em Minas Gerais, em São Paulo, em Bogotá, né? Então, o que a teoria crítica, quando olhando para os movimentos sociais, consegue... que tipo de atualização do repertório dos movimentos de movimentos sociais hoje responde um pouco a essa organização da extrema-direita? E quero incluir também se a gente não tem que repensar uma alternativa bélica nessa resistência. Obrigado. Obrigado. Então, antes de passar a palavra para o Marcos, para ele poder fazer as considerações sobre as questões todas levantadas, já que teve uma questão que foi dirigida a mim, o comentário que eu poderia fazer a respeito do tema da governança é o seguinte:
A gente, inclusive, publicou recentemente um policy brief olhando para 3 políticas, né? O Plano Clima, o Plano de Transformação Ecológica, depois foi rebatizado, e o Plano Safra, porque, como já foi dito, esse é o tema que eu me dedico bastante, o tema da agricultura e do setor agroalimentar. E o que a gente vê quando a gente examina essas várias políticas é que a arquitetura da governança, quando se trata do enfrentamento da questão climática, ela expressa os paradoxos que a gente está vendo e que surgiram nesse debate ao longo dessa última hora e meia. Ou seja, a gente tem uma coexistência de incentivos e de inovações institucionais que emitem sinais muito ambíguos e contraditórios e que resultam no jogo, não é nem de soma zero, é de soma negativa. Vamos dar um exemplo mais banal, que é o do Plano Safra. Você pode, se quiser olhar, não vou falar da metade cheia do copo, mas do fundinho cheio do copo, você vai dizer, bom, os recursos para a agricultura de baixo carbono e afins têm crescido ano após ano. Mas quando você vai olhar, isso chega a menos de 5% do total. Ou seja, você tem um aumento muito maior dos investimentos e etc. para as práticas convencionais que geram erosão da biodiversidade, emissões de gases estufa, etc, etc, etc. Então, você tem uma infinidade de programas, a gente poderia citar aqui as dezenas, que poderiam ser mencionados como exemplos de como a agenda climática vai sendo incorporada na agenda do Estado. Ao mesmo tempo, quando você vai fazer o balanço global, né, o montante de recursos, de investimentos, etc., continua fomentando, continua estimulando a trajetória em que a gente já está. E aí, por isso, eu digo, o resultado é uma soma negativa. Isso tem duas questões, pelo menos, por trás disso. Uma delas é um problema de coordenação institucional. Mas isso é só a parte mais simples do problema, eu diria. Você não tem coordenação institucional porque você não tem, na verdade, uma agenda que sinalize uma substituição de práticas e um modelo, aí sim, coerente e consistente de transição e de transformação. Né? O Marcos mencionou, que eu tenho dito muito, né, nas falas que eu faço, de que a gente já está vivendo uma transição. Né? Eu uso muito essa frase para chamar a atenção de que o debate não deveria ser se nós vamos ter ou não uma transição. Enquanto a gente está discutindo isso, as pessoas estão fazendo. Agora, eu também agrego a frase, e essa transição está, em primeiro lugar, sendo muito lenta, e, em segundo lugar, extremamente ambígua. E é por isso que talvez a gente tenha um paradoxo, de que daqui a 100 anos a gente pode ter uma economia que fez uma transição para uma economia de baixo carbono, só que 100 anos é muito tempo. E quando a gente fala de crise climática, tempo é uma variável fundamental. Ou seja, nós vamos atingir o ponto de não retorno em vários dos chamados limites do planeta, enquanto a gente está fazendo essa transição lenta, ambígua e etc. A gente conhece a história das transições no Brasil. Né? Tempo é uma maneira de reacomodar interesses e evitar algumas rupturas que são necessárias. Então, isso se expressa também na governança. Então, há tensões internas, a forma Estado, que se expressam na governança, mas ela também expressa tensões e não acomodamentos positivos, digamos assim, das tensões sobre as quais nós estamos discutindo no âmbito das forças sociais, sob a forma de uma agenda. Né? Acho que é o que eu poderia comentar. Então, passo agora para o Marcos. Certo. Então, eu vou tentar juntar alguns dos problemas que apareceram, porque várias intervenções têm mais de uma camada, né? Então, uma delas eu acho que é a questão dos sujeitos. Eu acho que Isabel falou do quem puxa os recuos táticos, Ana Cláudia falou dos sujeitos. Temos também a questão de saber dos novos movimentos sociais e dos velhos movimentos sociais. Então, a primeira coisa, a questão de puxar, eu acho que, enquanto a gente tem eleição, vai ser canalizado para a arena eleitoral. Porque na arena eleitoral a divisão fica muito clara. Isso não significa que eleição é que decide tudo. Pelo contrário. Na questão de quem são os sujeitos, nós temos movimentos sociais e nós temos coalizões sociais que não são movimentos. Todos os exemplos que o Arilson deu até agora. Então, como que a gente junta todos esses elementos? Como a gente junta a diversidade de sujeitos e a diversidade de coalizões com essa luta? Então, em primeiro lugar, no exemplo que deu o Arilson, está dizendo, olha,
nós somos adversários sociais porque você está invadindo, desmatando, você está ameaçando comunidades tradicionais, etc. E o movimento social tem que repelir isso como puder e tem a sua agenda. Do outro lado, tem coalizões que são coalizões em que você vai dizer, olha, correta a sua posição, agora, não expulse essa parte do agro, por exemplo, que a gente chama dessa maneira genérica, não expulse da sala de conversa. Não expulse essas pessoas. Tente conversar e tente trazer para uma coalizão social mais ampla. Ela vai ser uma coalizão contraditória? Vai. Porque coalizões são contraditórias. As coalizões da extrema-direita são contraditórias também. E nós temos que, inclusive, estudá-las para saber quais são as fraturas dela e poder botar o dedo justamente na fratura. Agora, nós estamos tendo uma posição, eu acho, no campo progressista, em que os diversos sujeitos dessa coalizão estão se expulsando mutuamente. Porque eles estão, claro, disputando qual é a agenda do progressismo. Só que o problema é que nós não estamos numa situação normal em que a gente possa fazer uma disputa normal dentro da coalizão. Nós precisamos ter um tipo de atitude que é muito mais tolerante, muito mais aberta do que a gente tem tido. É isso que eu acho. Que se a gente não fizer isso, nós vamos perder. E se a gente perder, a gente perde tudo. Esse é o problema da situação atual. Então, quem puxa os recursos táticos, eu acho que vão ser essas instituições falidas da democracia que existiu até agora, que são partidos, que são... claro, a extrema-direita tem vantagem porque eles têm partidos digitais e a esquerda não tem. Muito bem. Isso é uma vantagem gigantesca. Mas vamos ter que usar isso que a gente tem. A outra, eu fico contente, Isabel, de saber que ressoou em você o que eu estou querendo apresentar. Em termos de limitações rigorosas, eu acho que tem duas limitações rigorosas do lado progressista de que a gente não pode abrir mão. A primeira é não ampliar a desigualdade, pelo contrário, combater a desigualdade. Isso aí precisa ser muito claro. A outra coisa é proteção de vulneráveis, de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, etc. Nós temos que ser muito rigorosos nisso. E o terceiro, claro, nós temos que ter rigor no critério ambiental. São três critérios muito estritos que a gente deve ter, né? Mas sem dizer, olha, não vai haver exploração de recurso natural, nós vamos deixar o petróleo no chão. Nós não vamos deixar o petróleo no chão, gente. Nós temos que ver em que condições o petróleo que está no chão vai ser extraído. E nós temos que colocar claras restrições, tanto em termos de distribuição desse recurso, como da própria exploração, como das comunidades que estão em volta desse lugar que está sendo explorado. Daniel, eu acho que a coisa da versão religiosa, eu acho que faz parte dos nossos preconceitos, como campo progressista. Eu não estou me excluindo desses preconceitos. Tá? A ideia de que a extrema-direita abraça o fim do mundo, eu acho que não é correta. Pode ser correta para pequenos grupos religiosos, mas são muito pequenos mesmo. Sabe? E quando a gente extrapola esse tipo de visão que a gente tem, a gente vai parar no desfile lá de carnaval do... Como é que chama? Acadêmicos do quê? Os acadêmicos de Niterói, que vão colocar a família em conserva, sabe? Eu acho que a gente não pode ter esse raciocínio. Essas pessoas não estão perdidas. Ninguém é fascista essencialmente. Deve ter gente que é mesmo. Bom, mas não é a maioria. A gente não pode abrir mão de ganhar as pessoas. Se a gente abrir mão de ganhar as pessoas, a gente parou de fazer política. Então, assim, demonizar quem vota na extrema-direita é a melhor coisa que pode acontecer para a extrema-direita. Porque daí, realmente, eles vão fidelizar esse voto, como se costuma dizer. Então, o Frank, obrigado pela coisa do subproduto da corrida tecnológica, porque
o que acontece é o seguinte, você tem uma inversão aí. Em vez da transição ecológica estar no centro, ela se torna um subproduto da corrida tecnológica. É uma insanidade, mas é o que acontece. Você diz, bom, mas nos Estados Unidos não está acontecendo. Sim, mas quem puxa a revolução tecnológica verde é a China. Foi a China que apostou nisso. Então, assim, os Estados Unidos estão atrás mesmo, e eles se deram conta de que eles estão atrás. Você diz, não, mas eles lá estão fazendo esse negócio do drill, baby, drill, eles vão tirar tudo, etc. Sim, mas veja bem, se eles estão dizendo, nós vamos fazer uma fortaleza de inteligência artificial aqui, tá? Você está querendo dizer que você vai precisar de muita energia. E que você não vai conseguir essa energia queimando petróleo. Tá certo? E que eles vão precisar fazer isso também. Só que eles estão atrás. Tá certo? Quem está empurrando isso é a China. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante disso. Eu te agradeço por esse... Então, e quando a gente fala da alternativa bélica, eu acho que a alternativa bélica nunca é uma alternativa para a gente. Sim, a gente tem que evitar a qualquer custo que o armamentismo vire guerra. Se vira guerra, a gente perde. Não importa o que aconteça. Certo? Na Segunda Guerra Mundial, a gente ganhou. Ao qual custo? Certo? A gente vai conseguir derrotar a extrema-direita dessa vez sem guerra generalizada? Então, é disso que se trata. E nós temos que conseguir isso. Porque imagine, do ponto de vista ambiental, o que é uma guerra generalizada hoje. Quer dizer, já não basta a gente estar ali com o colapso ambiental na esquina, a gente vai ainda destruir o planeta com bomba e tudo mais. Quer dizer, vai ser dramático. Então, a gente tem que conseguir evitar isso. E quem consegue evitar isso é coalizão de países. Não dá para fazer isso num país só. Né? Tem que ter, de fato, uma coalizão contra a guerra. Tem que ter uma resistência ao que os Estados Unidos estão fazendo. É necessário que tenha uma revolta internacional contra esse negócio. Agora, não é uma revolta assim, nota da ONU, entendeu? O direito internacional foi violado. Bom, então, sabe, é outra história que você tem que fazer. Tá, a União Europeia virou e falou assim, nós não vamos apoiar a história do Estreito de Hormuz. Isso é importante. Tá certo? Não é irrelevante que a Europa diga, nós não vamos participar disso. Tá? Então, isolar os Estados Unidos é muito importante. E é possível, dentro de determinados limites, tá certo? Fazer isso. Eu não consegui falar de tudo, gente, mas foi o que eu consegui aqui. Obrigado, Marcos. Bom, acho que a gente começa bem, né, o seminário. Tem várias questões que a gente conseguiu dialogar a respeito, tem umas outras tantas que ficam, né, sobre a mesa. Obviamente, também não é um seminário para responder todas as questões, mas, como alguém disse, já formular as boas questões ou ter algum consenso ou, pelo menos, uma proximidade em torno de quais são as questões mais relevantes, já é um bom passo para que a gente possa chegar perto, né, de uma agenda. Eu mencionaria apenas 3 ou 4 coisas sobre as quais me parece são temas que vão voltar, né, nas sessões temáticas que nós vamos ter daqui para frente. Uma delas, e complementando o meu comentário sobre o tema da governança, esses dias atrás, numa reunião de movimentos sociais, eu brinquei com uma imagem e disse, em grande medida, a agenda de muitas organizações nos anos mais recentes pode se traduzir numa espécie de reivindicação do tipo meu programa, minha vida. Ou seja, a gente teve uma infinidade de programas sendo criados para atender a demandas pontuais e uma espécie de recusa a discutir exatamente isso que nós estamos discutindo aqui, com todas as contradições que o Marcos levantou. Então, esse é um ponto fundamental. Quer dizer, o estatuto das mudanças que precisam ser feitas é, em si, um tema sensível, e acho que essa nossa mesa de abertura mostra isso. Segunda questão que fica e aqui recuperando algo que estava presente na fala da Camila, que tipo de transformação produtiva pode fazer com que a agenda climática seja também uma agenda de desenvolvimento? Nós vamos discutir vários temas aqui, da transição energética, o tema dos minerais críticos, a agricultura e daí por diante. Tem uma questão para a qual nós ainda não temos uma resposta hoje, que é a seguinte: a aposta na industrialização no passado, para gerar aquele ciclo virtuoso que a Camila mencionou, estava apoiada numa conexão muito forte
para expandir a produção, você precisava expandir ao mesmo tempo a incorporação das pessoas como força de trabalho, o que era também uma forma de incluir as pessoas nos circuitos do consumo pelo salário. Com a revolução tecnológica das últimas 3 décadas, esses nexos se romperam. Ou seja, a gente pode ter uma neoindustrialização verde sem que isso necessariamente signifique um ciclo virtuoso, como se pensou na velha industrialização, por assim dizer. Então, a resposta que muitas vezes se dá, e eu lembro aqui, por exemplo, da fala do Dani Rodrik, de dizer, bom, nós não vamos conseguir agora mais recuperar esses empregos na indústria, isso vai ter que vir do comércio e do serviço. Mas alguns colegas da economia do trabalho dizem também, né, aquilo que a revolução tecnológica fez na indústria 20 anos atrás, ela começa a fazer agora no comércio e serviços. Portanto, esse nexo da justiça, né, o adjetivo justiça para a transição, de fato, ganhou muita importância nos anos mais recentes, mas do ponto de vista produtivo não está exatamente claro como é que isso vai acontecer. O terceiro tema, eu acho, é o tema do neoextrativismo, que eu tenho chamado de neoextrativismo verde. Ou seja, se a gente não fizer correções na nossa... Se a gente não transformar a transição em curso em uma agenda de transição conduzida a partir de determinados objetivos ético-normativos e recompondo essas contradições, a gente corre o risco de ter uma atualização do neoextrativismo sob a forma de um neoextrativismo verde, e acho que isso precisa ser evitado. E o último tema é o tema-chave das coalizões, né? A gente poderia falar bastante disso, das coalizões do ponto de vista interno. Eu só agregaria uma camada de dificuldade quando a gente está falando das coalizões de países. A gente sempre coloca ênfase na coalizão dos países do Sul versus os países do Norte global, por razões óbvias e importantes, mas nós não podemos minimizar também o grau de contradições que existem nos interesses entre os países do Sul global, né? Se a gente for mencionar a posição de países como a Índia, como a China, como a África do Sul, e, claro, do próprio Brasil, visto do ponto de vista deles, inclusive do nosso, não são interesses naturalmente convergentes, né? Quando se fala de transição energética, quando se fala da transição agroalimentar, tem muitas tensões também internas ao bloco do chamado Sul global. Ou seja, de tédio ninguém morre, né? Não nos faltam temas para discutir, eu tenho certeza que eles vão voltar nas próximas mesas. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês e os nossos expositores. Obrigado.